pastor Onésimo para que pudesse fazê-la do primeiro versículo ao versículo 6, por favor. Diz assim a palavra de Deus: palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez a esse oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Coisa preciosa, hein, pastor? Esse texto é conhecidíssimo. Nós já ouvimos muitas vezes algumas ilustrações, algumas ponderações e estudos teológicos muito específicos sobre ele. Eu queria que você atentasse a isso, atentasse em relação à soberania do Criador. Sua soberania nos permite entender que até momentos que planejamos e deixamos tudo de acordo com aquilo que esperávamos dar certo, muitas vezes pode mudar, muitas vezes pode não dar tão certo assim. Já aconteceu contigo? Acabou de acontecer aqui conosco. Tivemos um probleminha no YouTube e agora migramos para o Facebook. Os nossos queridos amigos ali estão continuando a tentar pelo YouTube, né? E aí, assim que tiver, nós continuaremos aqui também e publicaremos depois. Eu queria que você pudesse, de alguma maneira, observar o que é feito pelas mãos desse oleiro. Pastor, é de conhecimento geral que o que o oleiro faz? Geralmente, naquela época, ele se assentava diante de duas rodas, duas pedras paralelas, eram unidas por uma haste, girava uma roda debaixo do pé, e aí, em cima de um disco, ia trabalhando a argila, trabalhando aquele barro mais amolecido. Enquanto o disco se movia e girava, eles iam moldando. Eu acho legal essas imagens aqui, porque elas mostram uma pessoa trabalhando o barro. O barro aqui não está mole, está numa consistência. Até perguntaram, será que é massa de pão aquilo ali? A água é passada em cima do disco. Está dando para ver? Peço até para que aqueles que estiverem nos assistindo possam ir compartilhando suas impressões. E o disco é girado. E à medida que o disco vai girando, o oleiro jogando água. E um detalhe, além de água, alguns dos oleiros hebreus pingavam gotas de óleo sobre a massa do barro. É interessante porque aquilo que vai sair daqui vem da cabeça do oleiro. O que vai ser, de alguma forma, transformado, esse tanto de barro, essa argila aí, depende da intervenção do oleiro. Isso é precioso demais, não é, pastor? Com certeza. Quando traz para a ideia do propósito do texto, sim, significa que o grande soberano oleiro, ele manuseia a gente. É legal porque ele manipula a massa. Nesse processo aqui, a gente vê que tem horas que o barro resiste. Às vezes tem algumas imperfeições, tem pedrinha, tem galho, tem uma coisa ou outra, uma sujeirinha, uma imperfeição. O oleiro é quem tem toda a autonomia para fazer o que precisa ser feito, não é? Sim. Quando a gente olha para isso, a gente vê até uma ilustração. Por vezes o barro, ele desmonta, ele desmancha. O oleiro precisa refazer o molde. E eu queria, de uma forma bem óbvia e direta, tentar olhar para as nossas vidas, olhar para a aplicação que Deus dava à nação de Israel, como isso fazia parte do contexto deles. Aqui nós lemos até o 6º versículo. Se você ler o texto aqui de Jeremias 18, do 7º versículo em diante, você vai ver como Deus está relacionando essa ilustração com o povo de Israel. E muito mais do que isso, do versículo 11 ao versículo 17, ele não relaciona essa aplicação, essa ilustração simplesmente ao povo. Ele relaciona toda a nação de Israel. Melhor, ele faz isso do 1 ao 7 aqui, mas do 11 em diante, ele faz algo individualizado. Se você puder, leia a partir do versículo 11, como é individual essa aplicação. É muito legal. Ele está chamando o povo de
de Judá, o povo de Jerusalém a tomar uma decisão. E ele reconhece de uma forma muito clara: para o povo tomar uma decisão, é preciso que essa decisão, é preciso que essa deliberação parta do coração de cada um dos indivíduos. Pastor, isso é sério. Porque se isso não fala conosco, de certa maneira, é porque o nosso coração não está tão aberto a isso. Eu queria até pedir aos irmãos, eu queria saber se está chegando o áudio aí, pessoal do Instagram também, está tudo ok? Eu acho que está dando para ouvir talvez os comentários de quem está aqui perto, aqui na sala. Nos ajudem, pastor David vai ficar ligado ali nos comentários também. Hoje, então, o tema é esse: a soberania do Criador. Você se sente seguro nessa soberania? Como é que o senhor se sente, pastor? O que o senhor tem a dizer a respeito da soberania desse Criador, que com suas mãos poderosas nos segura como um oleiro segura o barro? Como é que o senhor enxerga isso, pastor? Nunca foi tão seguro você ter a convicção de que você está na mão de um Deus soberano. Estamos na mão de um Deus soberano. Ele conduz a nossa vida. Maravilha. Se você querer conduzir, logicamente você vai dar trombada. Você vai rachar o vaso. Você vai ter muita pedra no meio do barro. Nesses casos de família, é muito comum a gente começar a perceber vasos rachados, barro que é muito duro. Acontece isso na sua casa? Acontece isso com o seu coração também? Posso te sugerir uma coisa? Por favor, olhe para quem é o soberano oleiro, o soberano criador de todas as coisas. Queria que a gente pudesse destacar alguns pontos específicos aqui. Podemos aprender com o texto. Primeira coisa que a gente olha no texto e aprende é que o Criador, ele precisa de uma matéria-prima, de um barro bruto. Ele obviamente transforma, usa isso aqui para transformar em barro. E eu estou me lembrando realmente do pastor Edson Fernandes, que veio aqui, e ele falou uma frase que chama a atenção: o barro a gente não tem em casa não, a gente tem que ir lá no brejo, a gente tem que ir no lugar onde talvez jamais iria para adquirir um belo vaso, mas jamais iria para que de alguma forma possa encontrar a matéria-prima que o Criador vai trabalhar, que o soberano Deus vai trabalhar. E assim somos nós, né, pastor? Sim, aqui já dá para tirar uma lição gostosa demais. É mesmo? Compartilhe conosco. Se o oleiro foi lá no brejo para buscar o barro, assim o Deus eterno veio aqui na terra para buscar a gente. Amém. Amém. Se encontrar conosco. Sujou as mãos para transformar a gente. A palavra de Deus nos ensina que Ele nos tirou de um tremedal de lama. Deus nos foi buscar nos piores lugares possíveis para que fôssemos alguém nele. Se você se esqueceu dessa realidade, talvez você está se esquecendo da parte principal do Evangelho. O Evangelho não é para pessoas limpinhas, não é para pessoas puras, não é para pessoas santas. Não existem pessoas assim. Nós não somos assim. Deus não chamou aqueles que são perfeitos, e devemos ser eternamente gratos, porque Deus tomou a iniciativa, foi lá no brejo, foi lá no lamaçal do pecado, nos tirou disso. Nós temos que ser eternamente agradecidos. Nós somos a matéria-prima que o oleiro foi buscar para estar em sua casa. Pastor, a gente não está ficando na casa de Deus, a gente não está ficando na igreja, a gente está proibido, a Covid-19 nos proibiu. Na realidade, todas as intervenções sanitárias não permitem que a gente se reúna. A gente não deixou de ser corpo de Cristo. Olha que coisa mais gostosa. O nosso nome pode ser escrito em diversas listas, e agradeça a Deus se o seu nome não está na lista ainda de infectados pela Covid, e nem na lista daqueles que vieram a perder suas vidas. Melhor do que isso, ainda que os nossos nomes estejam nessas listas, o mais importante é crer: o nosso nome está no livro da vida. Você crê nisso? Como que a gente pode olhar para isso, pastor? Deus nos escolheu lá no tremedal de lama, Deus foi lá no brejo nos buscar porque somos especiais, porque temos dons, talentos ou um brilho diferente? Existe uma áurea diferente na cabeça da gente ou não? Como é que é essa história aí? Não, é pura graça, puro amor de Deus. Eu
agora. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Essa é a casa de Deus, o reino do Filho do amor de Deus. Está falando de casa de argamassa, está falando de casa onde ele mora, casa coração. Amém. A gente aprende uma metáfora como essa, que nós somos completamente indignos. Sim. E ao mesmo tempo somos tão beneficiados. É tanto favor que a gente já recebeu. A palavra nos ensina, nós somos co-herdeiros com Cristo. Pastor, mas existe algo de especial em nós? Isso é por causa de dons e talentos que poderíamos desenvolver e Deus nos daria? Será que existe algum tipo de riqueza nessa escolha que Deus fez? O que você acha? A palavra de Deus já nos ensina. A dádiva, a honra não deve ser dada ao barro, né? Como é que é essa história, pastor? O senhor lembra? 2 Coríntios? Sim, 2 Coríntios 4, 7, há uma ênfase interessante, dizendo assim que nós carregamos em nós tesouros. Deus colocou tesouros em vasos de barro, justamente para que a ênfase, para que o valor, a importância fosse dada ao que está dentro, não ao que está fora. Eu penso que a importância de Deus em nós, a nossa importância é a partir da ação de Deus, não antes. Deus não escolheu a gente porque a gente era importante. Deus transformou a gente em importante depois que Ele passou a habitar em nós. Amém. Eu espero que você creia nisso também, em nome de Jesus. O senhor estava abrindo aí no texto, pastor? Perdão, o texto? Por favor. Paulo escrevendo aos Coríntios, capítulo 4, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder de Deus seja de Deus, e não de nós. Amém. Quer dizer, a ênfase, a glória, a excelência está nele. Amém. Totalmente nele. Creiamos nisso. Essa é a base da nossa fé. Algo que o texto vai, com toda certeza, nos ensinar. O Criador, ele vai trabalhar a matéria-prima. Lá, o texto diz no 3º versículo: descia à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Deus está em sua obra às rodas. A ênfase que o texto dá, a ilustração que o texto dá, é que Deus continua a agir, continua a trabalhar. Deus continua com suas mãos agindo, intervindo, fazendo com que nós sejamos direcionados àquilo que Ele quer. Gosto dessa expressão que o Senhor usou. Deus veio, sujou suas mãos com barro e fez com que nós fôssemos formados, moldados segundo o seu querer. É precioso olhar para as mãos de um oleiro sujas de barro. Obviamente não é para ser interpretado como se Deus se tornasse impuro por tocar a matéria-prima. Obviamente não. Mas fala a respeito de identificação, fala a respeito de contato. Um Deus extremamente grandioso, majestoso, um Deus que vai além, transcendente, é um Deus imanente. Coisa preciosa, né, pastor? E essa coisa de manuseio é desde Adão, né? Desde Adão. Deus disse: haja luz e houve luz. Deus haja separação, quer dizer, tudo na voz. Quando chegou a vez do homem, ele abaixou, moldou e ainda mandou a parte dele para dentro do homem. O espírito dele. A gente percebe que esse processo de trabalhar, as mãos do oleiro trabalhando, né, as mãos do Criador trabalhando a matéria-prima, pode ser definida nesse chamado processo de santificação. É um processo na nossa caminhada, um processo na nossa história. E, vamos falar sério, a massa está rodando no disco de Deus, a roda está girando, Deus está nos mudando, Deus está nos transformando de glória em glória, Deus está nos transformando de fé em fé. Eu acredito que ultimamente mais fé do que glória. Não é verdade? Como é que você enxerga essa questão? A gente percebe que esse processo de santificação, naturalmente, vai passar por buscarmos a Deus em oração e leitura bíblica. Não tem como a gente ser santificado se não buscarmos a Deus em oração e na leitura bíblica. Isso é básico da vida cristã. A gente percebe que
Talvez hoje não se perceba tanto, né? Porque antes da proibição, antes do fechamento das igrejas, existiam muitos chamados desigrejados. Não é que hoje está todo mundo desigrejado, não, né, pastor? Como é que é isso aí? Mas a ideia é que, se nós estamos com Cristo, nós somos protegidos, nós estamos salvos. Nós, de alguma maneira, não precisamos temer, ainda que um vírus mortal esteja ao nosso redor, até porque cremos. Não é a morte que põe ponto final na nossa caminhada. Como que a gente pode falar um pouco mais sobre isso, pastor? Esse processo de santificação. Eu lembro que o senhor usou uma metáfora também, logo no início, falando a respeito da Covid-19, falando a respeito da arca de Noé. É como se a salvação estivesse dentro da arca. A salvação tivesse, alguns até usaram, né? Fique em casa, fique em casa. Mas vamos ampliar isso para essa vida cristã. Não é fácil a gente conviver. Eu imagino que você que está na sua casa conhece muitas pessoas que se dizem cristãs e dão verdadeiros vexames como cristãos. É fácil viver com Cristo? É fácil viver numa igreja? É fácil viver num lugar onde as pessoas são mais falsas do que verdadeiras? Tem horas que até relacionam a palavra hipocrisia às coisas que acontecem dentro da igreja. Como é que a gente vê isso, pastor? Então, tem uma doutrina que diz que fora da caridade não há salvação. Interessante. Tem outra doutrina que diz assim, que fora da igreja não há salvação. A palavra de Deus, a melhor de todas as doutrinas, diz assim, fora de Cristo não há salvação. Todavia, os que são de Cristo gostam de se ajuntar. Isso é a igreja. Quando a gente caminha. A salvação é um processo de Deus em nós. E ela é individual, ele faz no meu coração. Mas a caminhada cristã é coletiva. A caminhada cristã é coletiva. Mesmo em um momento de cancelamento de reuniões coletivas, mesmo no momento maior de reclusão, a gente tem que se lembrar disso? Sim, porque mesmo quando a gente se reunia presencialmente, tinha uma frase que eu gostava de pensar. A gente termina a reunião presencial e a gente espalha, mas não desconecta do irmão nem de Deus. Então, se a gente não está junto fisicamente, mas na igreja de Cristo a gente está junto espiritualmente. Amém. Nós não perdemos esse vínculo. Esse processo do Criador trabalhando a matéria-prima, ele é importante. Tem muita gente que acha que indo para uma igreja, a vida dele vai ser 100%. Agora eu cheguei no céu. Aqui não é o céu. Só para te lembrar, aqui não é o céu. Nem deve ser, obviamente. Aqui tem gente enjoada, não tem, pastor? Na terceira igreja tem gente enjoada? Tem. Mas qualquer outra igreja também tem. Na sua família tem gente enjoada. Se você não conhece ninguém enjoado, é porque você é um enjoado. Já disseram isso para mim uma vez. A parte principal disso é que, ainda que existam pessoas difíceis, pessoas enjoadas, é dentro da arca, não é? É dentro da arca. Você consegue entender o que eu estou querendo dizer? É a convivência, é na convivência com os irmãos que a gente vai ser também santificado, purificado. É nesse momento que Deus trabalha, o Criador vai moldando. Você consegue ver isso? Pastor, como é que a gente pode... fale um pouco mais sobre esse conceito aí, porque isso precisa ser bem trabalhado. Se não for bem entendido, isso pode gerar até algumas heresias. Misericórdia. Tem uma frase que acho que Charles Swindoll cita. Charles Swindoll. Quando ele vai falar sobre firme seus valores, quando ele vai falar sobre envolvimento no capítulo, ele fala assim, ele tem um versinho que ele diz assim, ir para o céu com os irmãos é glória. Ir para o céu com os irmãos é glória. Conviver com eles aqui na terra é outra história. Conviver com eles aqui na terra é outra história. Entendeu? Anotou? Pegou aí? Compreendeu? Quer dizer, não é fácil, mas é um processo que Deus usa também para tratar a gente. A gente está falando aqui que não é fácil, mas a gente não está desconsiderando as coisas boas que acontecem na convivência. Por favor, é delicioso ter amigos de caminhada, ter pessoas que vão nos auxiliar, ter pessoas que nos entendem, ter pessoas que só de olhar para a gente já sabe o que a gente precisa, e às vezes mesmo que a gente não fale nada, a pessoa vem e nos procura. Talvez a gente não vá ser procurado, mas da mesma maneira que a gente espera agir com as pessoas, é gostoso a gente saber que no meio dessas pessoas imperfeitas,
há pessoas com quem a gente pode se abrir, há pessoas com quem a gente pode abrir o coração sem medo de ser julgado, abandonado, deixado de lado, tratado como um leproso. Esse processo do Criador transformando, moldando a matéria-prima, ele faz parte da nossa caminhada. O texto continua e diz assim no 4º versículo: como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. O Criador transforma a matéria-prima. Ela não se transforma sozinha. O barro, de uma hora para outra, ele não muda. Ele precisa de um agente transformador. O Senhor, o oleiro, é quem transforma a matéria-prima. Mas o barro é ruim demais, ele desmorona, ele não aceita. O vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Dá para entender pelos registros que a gente percebe, pastor? Eu nunca fui um oleiro, nunca fui, estou dizendo literal. Já vi algumas pessoas fazendo coisas com a matéria-prima, com a argila, mas tanto aquele vídeo que a gente passou no início, como alguns artigos também dizem que os oleiros, eles usam pelo menos água, em alguns casos usam gotas de óleo para moldar melhor o barro. E é legal porque é aí que começa de verdade a transformação. Um barro endurecido precisa de água. Obviamente, Deus como oleiro, Ele não vai derramar muita água a ponto de dissolver tudo. Ele sabe qual a medida certa para você e para mim. E talvez Ele coloque um pouco mais de água, para que a gente fique mole, para que a gente endureça em suas mãos. Olha que coisa preciosa. Jesus, na Bíblia, Ele é apresentado, em um determinado livro, escreve o autor dizendo que Ele é apresentado com 82 figuras diferentes. Em toda a Bíblia, Jesus é apresentado 82 figuras diferentes. É legal porque Ele é apresentado como água. Ele mesmo se apresenta como a água viva. É gostoso a gente imaginar isso. O Espírito Santo de Deus é representado figuradamente como óleo. E se a gente pega um oleiro que trabalha a matéria-prima com água e óleo, é o Senhor Jesus trabalhando em nossas vidas, é o Espírito Santo de Deus trabalhando em nós. Irmãos, é por isso que a gente precisa imitar a Cristo. É por isso que a gente tem que dizer: hoje já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. É por isso que a gente tem que entender e esperar que essas gotas do agir, gotas do amor de Deus, venham transformar o nosso ser. Não é não, pastor? O que a gente pode ver nesse sentido? Muito clara essa ilustração e essas figuras são lindas, porque quando você vai ler Efésios, você fala assim: por onde passa a obra de Cristo, passa também o selo do Espírito. Olha que coisa boa. Se passou a água, que é a purificação, passa também o selo, que é a confirmação. Amém. Estou marcado. Glória a Deus por isso. Hoje a gente está aqui tentando readaptar. Imagino que vocês estão ouvindo algumas conversas aí de fundo. São os irmãos tentando aqui readaptar o som aqui para a gente. Está dando para entender? Compartilhe sua impressão. Nós estamos sem nenhuma possibilidade de ter um retorno disso. Eu vou até pedir ao pastor David, se puder, que nos vá passando essas noções a respeito do que a gente está falando aqui, para que essa transformação seja percebida em nossas vidas também. Pastor David, tem alguma interação? Os irmãos estão escrevendo alguma coisa? Tudo ok? Tem alguma observação a respeito do texto que a gente leu, alguma coisa assim? O pastor David nem falou oi para os irmãos ainda, misericórdia. Hoje ele é a voz, não é o Lombardi não, viu? Pastor David, tudo bem? Como é que o senhor está? Tudo bem, graças a Deus. Mande um alô para os irmãos em casa. Só um instantinho. Tudo bem, graças a Deus. Só uma parcela de contribuição aqui. A Andréia diz para nós que todos nós temos a nossa parcela de enjoância. Enjoância é bom, gostei. É verdade, viu, André? É verdade. E alguns mais que outros. Digo isso a meu respeito, mais enjoanço que outros. Vou cantar esse cântico que, embora sejamos difíceis, complicados, nós cremos que o nosso Deus não muda jamais.
Ele nos chamou para viver exatamente esse momento que a gente está vivendo. Você crê nisso? Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Você crê nisso? Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Nós cremos nisso. Eu espero que você continue a crer. Em momentos que é difícil a gente se lembrar que Deus continua sendo bom, porque a gente quer ver de uma forma mais consistente. Quase caí da cadeira aqui. A gente quer ver a bondade dele segundo aquilo que a gente acha que é bom. Acontece contigo? Comigo acontece direto. E é por isso que às vezes é tão difícil a gente ver a bondade de Deus. O soberano Criador, a soberania do Criador sobre nós, a matéria-prima que Ele escolheu para trabalhar. Gostoso a gente ver o que pode acontecer com as nossas vidas. O Criador, Ele, como nós falamos, né? Ele escolhe a matéria-prima, o Criador, Ele precisa, nesse caso, né? Ele vai trabalhar sobre a matéria-prima, o Criador vai transformar. Ele, além de transformar, a parte preciosa que a gente vê nisso aqui é que Ele vai levar o barro ao fogo. Isso é precioso, pastor. Estava lendo um pouco a respeito disso, da necessidade que o barro tem de ser levado ao fogo para ser transformado num vaso. E qual é? A necessidade é exatamente essa, que ele tome a forma de uma maneira que não volte a ser aquilo que ele era antes. Maleável, de uma maneira que ele não volte a ser, a ter a possibilidade de ser trabalhado. Ou seja, a impressão que o texto nos passa, que a figura nos passa, é que Deus vai nos levar ao fogo. Pedro fala a respeito do fogo da perseguição, né? Ele usa essa ilustração, fogo da perseguição. Hebreus fala a respeito disso também, na galeria dos heróis da fé, Hebreus 11:38, homens que enfrentaram o fogo permitido pelo oleiro. Detalhe, se Deus nos leva, é para que nós tenhamos em nossas vidas a imagem que Ele quer que tenhamos perpetuada. Olha que coisa preciosa. Se Deus tem nos moldado, se nós somos completamente transformados por suas mãos, creia nisso. O fogo que Deus está permitindo você passar é para que seja perpetuada em você a imagem que Ele quer. Amém. Cremos nisso, pastor? Sim. O que a gente pode aprender nesse sentido também? Tiago diz que Deus prova para aprovar. Deus prova para aprovar.
passei a imagem aqui sem querer. Gosto dessa imagem aqui. Nós usamos quando começamos a estudar a epístola de 1 Pedro, e foi justamente no domingo anterior ao fechamento das igrejas. Nós voltaremos ao estudo da carta de Pedro, né? Mas a ideia de perpetuação, quando a gente vê essa imagem, ela chama muito atenção. Isso aqui é uma imagem de cristãos que foram perseguidos pelo Império Romano. A imagem de cristãos que foram colocados em uma arena de algum circo romano. A ideia aqui mostra que nós tivemos irmãos que resistiram bravamente o amor que tinham por Deus, o amor que tinham pela palavra de Deus. Eles resistiram até o sangue. Aqui tem feras saindo, tem um leão, tem um tigre, ali a imagem é o de menos, mas eles foram jogados para ser devorados por feras. Tentavam colocar por vezes cristãos para se degladiarem, e como ambos abaixavam as espadas, as armas, nenhum fazia, eles tiveram que arranjar uma forma de fazer com que eles morressem e se tornassem espetáculo para as pessoas. Parte que chama atenção nessa imagem aqui é que, ao mesmo tempo que tem pessoas ajoelhadas, há um homem aqui de pé orando, e enquanto isso, na parte de trás, há pilares, estacas que foram fincadas no chão, com pessoas que foram colocadas ali em cima e serviam de velas, homens e mulheres que foram acesos, foram queimados vivos, para que de alguma maneira as pessoas olhassem para aquilo. Pastor, quando a gente fala sobre essa perpetuação, e a gente vê esse exemplo, vê essa identificação da perpetuação da imagem em fogo de perseguição, como é que a gente pode, de certa maneira, hoje, olhar para trás e ser edificado por isso, pastor? Primeiro eu olho para mim e vejo que eu não sofro nada comparado a eles. Não é só o senhor, não. Eu estou bem. A gente ri, dá um sorrisinho amarelo pro canto de rosto, porque dá vergonha. Sim. Dá vergonha. Se a gente precisar perpetuar o nosso conforto em troca da infidelidade, aí a gente está no grau mal. A palavra de Deus nos ensina uma das bem-aventuranças. Mateus 5 capítulo, versículos 11 e 12. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem, vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão dos céus. Pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Podemos até parafrasear: assim perseguiram os irmãos no início da igreja primitiva. Assim são perseguidos os cristãos atualmente ao redor do mundo, por regimes totalitários, por extremistas religiosos. Assim são perseguidos até hoje. E aí, o senhor colocou um ponto aqui que tem que botar o dedo na ferida que existe dentro de nós, porque se isso não incomoda a forma que a gente tem vivido o cristianismo, isso de certa maneira vai ser só um reflexo de quem nós na verdade somos. Se isso não nos incomoda, se não nos incomoda essa perpetuação da imagem de Deus em nossas vidas, se a gente não fica incomodado para querer se parecer mais com Cristo, é porque talvez nem nascido de novo a pessoa foi. Pesado isso, né, pastor? Perguntaram ao Francisco Leonardo Chapin se nós sofrêssemos mais, nós seríamos mais leais, mais fiéis. Diz, não, se a gente fosse mais leais e mais fiéis, a gente sofreria mais. É o contrário. O senhor pode repetir? Isso é importante. Às vezes é só um ponto de vista. Tem uma frase: cada ponto de vista é a vista de um ponto. Quer dizer que se a gente for mais... Se fôssemos mais perseguidos, seríamos mais fiéis? Essa é a pergunta. Ele respondeu, não. Se fôssemos mais fiéis, seríamos mais perseguidos. O ponto é o seguinte: as nossas famílias, e cada um de nós, a sociedade em si, ela é formada por indivíduos e é formada por coletivos. Se cada indivíduo tem uma possibilidade nessa vida, olhando aqui, só pelo nosso prisma, só pelo nosso patamar, de quem olha de baixo para cima, aqui olhando nessa realidade, nós temos diversas opções, nós temos diversas possibilidades. Nós podemos, inclusive profissionalmente, a gente pode seguir qualquer ramo, olhando, mais uma vez, entenda o que eu quero dizer, olhando do nosso ponto de vista. Olhando do ponto de vista de Deus, de cima para baixo, Ele governa todas as coisas, Ele é soberano, Ele faz
olhando para aquilo que está dentro da nossa responsabilidade, aquilo que nós conseguimos enxergar, vamos falar sério, a gente vê pessoas que aceitam a palavra e pessoas que rejeitam a palavra. Talvez você vai dizer, mas isso depende das mãos do oleiro. Isso também faz parte da responsabilidade que Deus te deu. E eu faço questão de enfatizar isso, pastor, porque a gente veio do pó, a gente volta ao pó. Sim. Quando a gente veio do pó, a gente não trouxe nada. Quando a gente voltar para o pó, a gente não vai levar nada. Nesse elo aí de pó com pó, tem horas que a gente se sente tão grande e se esquece que depende de um oleiro, que depende de uma mão poderosa, de uma mão soberana. Deus usa as suas mãos para trabalhar em nossas vidas. Mas nesse processo, eu coloco entre aspas essa questão, Deus vai usar muitas mãozinhas para trabalhar no seu caráter, para trabalhar na matéria-prima que é você. Quais mãozinhas Ele usa? Ele usa os pais, Ele usa os irmãos, os professores, os ministros, os escritores. Deus usa a política, a doença, Deus usa o que Ele quiser para moldar a sua vida. O detalhe é, o nosso coração por vezes resiste, mesmo conhecendo a verdade, e cada vez que a gente resiste, a gente está lutando contra, talvez, não uma perseguição, lutando contra a mão daquele que molda e faz com que a matéria-prima se torne um vaso. Isso é complicado, né, pastor? Sim. Como que a gente pode melhorar isso aí, pastor? Se a gente conseguisse se arrepender de tudo que é ruim, nós temos noção muito clara, nossa vida seria muito melhor. Se a gente mudasse de postura, com toda certeza, nossa vida seria muito melhor. Qual era o contexto aqui desse livro de Jeremias? Você conhece esse contexto? Você conhece por que Deus está falando isso aqui? Aquele povo a quem Jeremias se referia, era o povo pelo qual ele chorou. Não é à toa que ele é conhecido como profeta chorão. E não é à toa que depois ele escreve um livro, que inclusive o nome já é bem propício. Lamentações. As lamentações do profeta Jeremias. Quando ele viveu, o povo de Israel, o povo da aliança, o povo de Deus preferia adorar todos os tipos de ídolos, em vez de adorar o Deus vivo, santo, verdadeiro. Em vez de desfrutar as bênçãos de Deus, eles preferiam buscar sorte em qualquer outro lugar. A gente vê que Jeremias, aqui no capítulo 19, um capítulo anterior, no 9º versículo, olha o que o profeta diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Se a gente começa a perceber isso aqui, o povo, ao rejeitar o Deus vivo e verdadeiro e preferir os ídolos inúteis nesse caso, o povo estava agindo contra a própria razoabilidade, aquilo que é racional, aquilo que é ideal, aquilo que é claro. Se a criação obedece ao que Deus diz, e se nem mesmo as nações que caminham distante de Deus conseguem viver de fora da vontade dele, não seria mais natural a gente desejar ardentemente fazer a vontade de Deus, pastor? Como é que a gente pode ver isso? Sem contar ainda a mentira dos deuses, né? Porque no tempo, por exemplo, de Elias, Baal quer dizer Deus da prosperidade. Quanto mais Israel adorava Baal, mais miserável Israel se tornava. Olha que mentira. Contraditório, né? Voltando para Deus, a prosperidade veio. Em vez de procurar um caminho correto, um caminho claro, um caminho seguro de santidade, Deus oferecia esse caminho. Isaías, outro profeta, no capítulo 35, no 8º versículo, ele diz o seguinte: e ali haverá bom caminho, o caminho que se chamará o caminho santo, o imundo não passará por ele, pois será somente para o seu povo. Quem quer que por ele caminhe não errará, nem mesmo o louco. Nem mesmo um louco, se caminhar pelo caminho de Deus, vai errar. E o povo estava preferindo viver longe de Deus. Pastor, isso aqui a gente está falando de um contexto do Antigo Testamento. Vamos falar sério, isso não é muito parecido com o que a gente vive hoje? A história é gaga. A história é gaga? Como é que é essa história aí? Ela repete. Tudo que aconteceu lá atrás está acontecendo hoje de novo. A gente lamenta muito. Tem muitas pessoas que sempre ficam se gabando de quanto tempo tem de caminhada com Deus. Mas infelizmente essa caminhada não tem sido traduzida em ações práticas. Nós vemos que cresce o número de religiosos dentro do país, independentemente da religião, independentemente da postura religiosa.
mas infelizmente cresceram números assustadores em relação a homicídios, em relação à morte, a tráfico de drogas, a roubos, a divórcios, a assassinatos, a violência doméstica. Poxa, será que está errado alguma coisa entre a prática e o discurso e a prática? Uma boa teologia leva você a uma boa prática. Então, alguma coisa está errada. O meu coração não está querendo cumprir aquilo que eu aprendi. Pegar um gancho com essa palavra. Nós sempre ouvimos de outras pessoas, inclusive, com muita alegria no coração. Na igreja presbiteriana eles têm uma boa teologia. Mas não nos falta uma prática mais efetiva? Sim, mas isso por conta, eu creio, por conta de duas coisas. Primeiro, não está acontecendo um avivamento como se diz. Não está acontecendo. Avivamento é mudança de vida, é uma volta para a oração, uma volta para Deus, uma volta para a palavra, uma volta para a evangelização, uma volta para a santidade. Não está acontecendo isso. Eu às vezes até tenho medo, quando a gente vai para frente e prega e o pessoal fala, nossa, que palavra. E aí eu fico pensando, será que eu dei um show aqui? Porque se palavra de Deus for show, não vai acontecer nada no coração. Você não é mudança. A gente não cresce espiritualmente ouvindo sermões. A gente cresce espiritualmente praticando a mensagem de Deus. A questão é que o barro quebra, né? O vaso quebra. O barro está sendo moldado. Uma vez que é impregnada a imagem no barro, uma vez que é perpetuada a imagem que o oleiro quer, se vier acontecer alguma coisa errada, o vaso quebra. É possível até catar os cacos e colar novamente. Até ouvi uma vez uma ilustração que falava sobre isso. Depois que uma pessoa adultera, depois que uma pessoa cai e é descoberta, é como se fosse um copo de vidro quebrado e foi colado. Você pode colar, pode usar o copo inclusive para beber um líquido, mas a marca sempre fica. Detalhe, o vaso pode quebrar, o vaso pode se estilhaçar em milhares de pedacinhos. O oleiro é capaz de colar. E parte preciosa nisso, pastor, queria enfatizar, acho que a gente não pode perder essa oportunidade, você talvez conheça muito de teologia, conheça muito de Bíblia, mas é preciso viver. Se você caiu, se você se afastou de Deus, ou se durante todo esse momento da sua vida você nunca parou para pensar o quanto é necessário obedecer ao Senhor e não apenas conhecer as suas leis, conhecer a sua vontade, mas colocar em prática, nenhum erro em nossas vidas precisa ser fatal ou final. Você pode se arrepender, você pode mudar a sua postura e mesmo que fique a marca. É melhor que fique uma marca num vaso colado do que o caco fique espalhado e jogado fora. Um pregador escocês chamado Alexander White uma vez escreveu: uma vida cristã vitoriosa é uma vida com uma série de recomeços. Uma vida cristã vitoriosa é uma série de recomeços. Onde você precisa recomeçar? Eu espero que o quando você encontre uma resposta agora, hoje. O quando, hoje. Recomece hoje com Deus. Mas se lembre, Deus nos dá uma oportunidade tremenda. Não é verdade, pastor? Sim, aliás, por que você pode recomeçar? Porque Deus é o Deus de recomeço. Amém. Adão caiu. Deus recomeçou com Noé. Amém. Noé caiu. Deus recomeçou com Abraão. E aí você vai. Quando todo mundo, Israel caiu, Deus recomeçou com Jesus. Esse não caiu. Esse nunca caiu. Esse não caiu. Então, se eu estou nele, aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Se eu estou nele, então eu posso recomeçar tudo que vai ter conserto. Ele pode, inclusive, desmanchar toda a minha estrutura e fazer um vaso novo. Amém. Novo. Você crê nisso? De coração eu espero que sim. É possível um recomeço em Deus. Deus pode fazer o mesmo por nós, em nós, hoje. Amém. Nosso desejo de todo o coração é que Deus, o oleiro, o Criador, continue a nos abençoar. Vamos orar? Nós te agradecemos, Santíssimo Deus e Eterno Pai, por entendermos que em Ti nossas vidas são fortalecidas, amparadas, direcionadas e abençoadas. Queremos suplicar em nome de Jesus. Continue a falar aos nossos corações, ó Deus. Que
Continue a nos dar essa segurança, que ainda que nossa vontade não se cumpra, ainda que os nossos desejos não sejam realizados, é possível a gente permanecer com o Senhor. É possível a gente crer que o Senhor continua a ser o oleiro que molda a matéria-prima, o oleiro que transforma o barro em um vaso, o oleiro que deixa impregnada a sua marca na sua criação, o oleiro que perpetua a sua imagem na matéria-prima que o Senhor resolveu chamar. Nós queremos te agradecer por isso e te louvar, porque ainda que nos quebremos, o Senhor pode nos colar, o Senhor pode nos refazer novo de novo. Podemos ser novos de novo. Eu peço de uma maneira muito especial, não deixe a gente se esquecer desse precioso princípio. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Que não nos esqueçamos disso, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Cremos nisso? Que Deus assim te abençoe, que Ele te dê uma ótima noite, que você tenha uma boa sexta-feira, um sábado, domingo estaremos aqui novamente. Eu espero que Deus continue te abençoando. Tá joia? Fique em paz, uma ótima noite. Você que está no Instagram, Deus abençoe, queridos. Fiquem com Deus. Você que está no Facebook, também nos despedimos aqui. Pastor, o seu tchau para o pessoal do Facebook aí, ó. Deus abençoe a todos. Esse encontro nosso aqui foi muito prazeroso no meu coração. Espero que tenha sido para você também. Que Deus te abençoe. Amém. Fique em paz, querido. Tchau, tchau.